partir desse dia, desse manejo, eu pensei, eu vou pesquisar porque eu quero fazer algo diferente. Se o animal é a nossa principal fonte de renda, me parece fundamental que a gente conheça mais sobre eles. Você está tentando humanizar os animais. Na verdade, eu estava tentando humanizar o próprio ser humano. Nós estamos falando de um prejuízo de 14 bilhões de reais por safra. Só que a gente deixa passar, é mais um bezerrinho. Mas quanto que é aquele bezerrinho? No mundo dos negócios, a gente não pode falar sobre compaixão, sobre empatia, porque vira frescura e, na verdade, não. É estratégico, gente. Bem-estar animal é estratégico. Isso é muito lógico. É gastar tempo para ganhar tempo. Está começando mais um MFcast, o podcast do MF Rural. Eu sou Roberto Lucas e o assunto de hoje é pecuária e bem-estar animal. Para isso, trouxemos aqui ela que é uma comunicadora do agro e pecuarista, Carmen Pérez. Tudo bem? Tudo bem, muito prazer em estar aqui com vocês. E aqui ao meu lado também, Walter Celani. Tá bom, Walter? Bom demais da conta. E a prosa é das melhores de novo, porque a Carmen hoje traz uma visão muito legal, muito boa, feminina do agronegócio, que não deixa de ser eficiente e muito boa por isso, tá? Então Perfeito. É bom vocês ir acostumando, porque a mulherada no agronegócio é importante. Acabei de ler agora, 67% das vagas na escola de veterinária da FASU, onde eu me formei, é de mulheres. Muito legal isso. E hoje nós vamos bater um papo muito legal com a Carmen. É isso aí. Carmen, vamos lá. Como é que o agronegócio entrou na sua vida? Bom, o agronegócio sempre esteve na minha vida. O meu avô trabalhava com o setor sucroalcooleiro em Pontal, perto de Ribeirão Preto. E ele comprou fazendas no Centro-Oeste, inclusive essa que eu estou, como investimento. E eu sempre frequentei essas fazendas, né? Tanto em Ribeirão, eu ia toda a minha infância, nas férias, e para o Mato Grosso também. Mas a minha relação era sempre a lazer, então eu ia, nadava no rio, saía a cavalo, corria de vaca Nelore brava, mas eu fui me apaixonando pelo campo, pelos animais, por cavalo, sou muito apaixonada por cavalo, apaixonada por cachorro também, e eu fiquei com esse vínculo muito forte com o agronegócio. Tá. Mas assim, você ia de criancinha nas épocas das férias, para brincar na fazenda, é isso? É isso, eu ia em todas as minhas férias. Tá. Eu não sei aonde que eu vi, alguma coisa você falando uma vez, que você, quando fala na pamonha, você sente até o gosto da pamonha. Sinto o gosto da pamonha. E essas lembranças emocionais, afetivas, elas estão com a gente sempre, né? Então, pamonha, eu acordava de madrugada eu pulava a janela 2 horas da manhã, minha mãe que fala, né, que as minhas amigas iam uma vez para a fazenda, depois elas não voltavam nunca mais, porque era intenso. 2 horas da manhã tinha que acordar e ir pro curral, chegava no curral não tinha ninguém, então dormia na charrete. Até chegar os primeiros vaqueiros para selar os cavalos para pegar o gado leiteiro. Tá. Então isso durava no máximo uma ida, porque elas ficavam muito cansadas. Daí de manhã já saía a manhã inteira a cavalo. Chegava ao meio-dia, elas já estavam mortas. Eu tive uma que conseguiu, que foi uma prima, que era minha grande companheira, essa conseguiu acompanhar a minha toada. Mas tem um negócio, você nasceu aonde? Eu nasci em São Paulo. E ficou até que idade lá? Eu fiquei até os 22. Nossa, então aí nós temos uma coisa mais grave ainda, né? Que é paulistana. Paulistana. E que resolveu virar a chave totalmente pro agro. Totalmente. Por que saiu de São Paulo? Eu nunca gostei de São Paulo, cidade, a capital. Nunca gostei para morar. Então, quando eu ia para a fazenda, eu cortava a crina do cavalo, eu levava para São Paulo. Eu chorava quando eu saía da fazenda, porque eu ia voltar para São Paulo. Eu nunca me senti integrada dentro de São Paulo. E com 22 anos foi quando eu me mudei para o Mato Grosso, para Barra do Garças, para assumir a fazenda. Não, mas vamos lá. Você teve a sua juventude e ficava indo de vez em quando para a fazenda e ficava em São Paulo. Todas as férias, sim. Todas as férias fazendo isso.
Aí você fala assim, com 22 anos você resolveu vir para a fazenda, né? Com 22 anos foi quando eu pedi uma chance para minha família. Com 22 anos foi um momento de transição na minha família, porque o meu avô, que foi o fundador da usina, que foi um homem que fez muito, ele ficou doente e ele estava já com uma doença bem avançada. E foi um momento que todo mundo parou e falou, o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? A usina foi vendida, as terras continuaram. O que nós vamos fazer com essa fazenda no Mato Grosso? E daí começaram, vamos vender a fazenda no Mato Grosso. E eu falava, gente, vocês têm que dar uma chance, vamos olhar para essa fazenda. Mas eu não tinha estudado, não tinha formação acadêmica. O meu tio, que trabalhou a vida inteira na usina, falou, eu vou para essa fazenda, porque era um outro tio que tomava conta. E foi quando eu falei, não, essa é a minha chance de vida, eu vou com ele, vou me tornar indispensável. E todos os dias eu só pensava isso, eu preciso ser indispensável para ele. E fui falar com a minha mãe. E no começo ela falou, não, você não vai, o que você vai fazer no meio do Mato Grosso, naquele centro-oeste, aquele lugar isolado, a cidade mais próxima fica 1h30, você não entende nada, você tem outra visão. Você vai, você ama cavalo, você ama galopar, mas é um negócio. E foi quando, depois de algum tempo de convencimento, ela permitiu que eu fosse com esse tio. E aí, eu lembro que quando a gente passou, tinha uma ponte, né, que passa o Rio Correntes, eu pensava, eu nunca mais vou sair daqui, eu vou ficar aqui o resto da minha vida. Então eu fiquei obstinada em trabalhar e entender do negócio para que eu pudesse permanecer nele. Então eu saía todos os dias a cavalo com os vaqueiros, eu fui conhecer cada pasto, eu mal sabia diferenciar uma vaca de um boi. Quando eu cheguei lá. Então, aquilo lá é novilha, não é garrote. Eu tinha, assim, a vaca eu sabia, mas assim, novilha, garrote, eu confundia. Aí falavam de silagem, eu pensava, gente, o que eles estão falando? Que assunto que é esse? E aí eu fui me inteirando. A gente foi contratando consultores que foram muito importantes, pessoas que foram muito importantes da minha formação. Então, eu falo aqui do Dr. Fernando Andrade, que foi maravilhoso, que é um veterinário e que desde o começo ia lá e falava, isso aqui é isso, vamos fazer assim com o gado, vamos fazer assim com o rebanho. Foi meu professor. Ah, não. O Fernando foi na FASU, Ele foi muito importante na minha vida, assim, muito importante mesmo. Depois eu tive o grande encontro com o professor Matheus Paranhos para levar o bem-estar animal. Mas peraí, você já está indo lá na frente. Já. Vamos puxar a corda aqui. Vamos lá. Então, o seu avô adoeceu. Mas ainda não tinha falecido ou já? Não tinha falecido. Ele estava já bem doente. E sua avó ainda permanecia? A minha avó permanecia. Tá. Porque você fala... A sua avó também foi uma das grandes figuras para você também, né? A minha avó foi uma figura feminina muito importante na minha vida, pela força, pelo aquilo que ela trazia para a família. Meu avô, ele só foi o que ele foi, de fundar a usina, de montar uma usina que estava toda desmontada. Ele perdeu o pai muito cedo e ele só conseguiu ser o que ele foi, fundar o que ele fundou, porque ele teve uma esposa como a minha avó. Uma mulher, sabe aquela mulher que se permitiu ser esposa? Aquela mulher que se permitiu ser mãe, ser dona de casa e fez isso com muita maestria. Então, falar dela, e ela era uma pessoa muito boa, muito generosa. E eu falo que ela também me criou, porque minha mãe sempre trabalhou muito. Então, essas férias que eu ficava com ela 40 dias, janeiro inteiro, que eu ficava julho inteiro. Você ficava com a sua avó? Eu ficava com a minha avó. Minha mãe estava sempre trabalhando, viajando. Minha mãe trabalha com turismo. E eu ficava com a minha avó. Então, eu sempre tive a figura feminina da minha avó, ela foi muito importante para mim, na minha formação. E a origem, vamos voltar mais um pouco ainda, a origem da família, veio da onde, como é que começou a família sua? A minha família da parte da minha mãe tem uma origem portuguesa, a família da parte do meu pai tem uma origem italiana e espanhola. Tá. A família da minha mãe que é a parte do agro, porque a família do meu pai veio mais recente para o Brasil, eu tenho até cidadania italiana, estou fazendo meus cursos de italiano para poder honrar com a minha cidadania. Só que é muito interessante isso, as origens, né? Porque
Hoje as coisas parecem que são mais fáceis. Eu lembro do meu avô, que quando era época de crise, ele falava, agora nós vamos suspender requeijão e refrigerante, vamos apertar o cinto. Então, toda vez que eu estou vivendo alguma coisa na fazenda, eu penso, agora é hora de apertar o cinto, eu vou suspender requeijão, suspender refrigerante. Mas não suspendo, né? Mas essas pessoas que conquistaram, que fizeram, que criaram... essa sabedoria, e não é só a sabedoria, né? O tanto de coisa que elas abriram mão para deixar para os seus descendentes, né? Para conseguir construir, conseguir manter uma família grande, enfim. Porque tem que abrir mão de muita coisa, né? Muita coisa. Mas você falou que seu avô era citro... Cana. Cana de açúcar. É sucro-alcooleiro. Sucro-alcooleiro. Eu estava pensando em citro. É alguma coisa. Bom. Vontade de tomar suco. Não. Já sei porque eu liguei uma coisa na outra. Mas é sucro-alcooleira, tá. Aí ele montou a usina lá em Ribeirão. Em Pontal. Pontal fica onde? É pertinho de Ribeirão. Mas pertinho aonde ali? Para que lado? Para Cajuru ali? Não, para cá, antes de Ribeirão, saindo do Uberaba, indo para Ribeirão. Você passa Sertãozinho, aí logo depois já você vai por dentro. Você vai por dentro ali. Não lembro de Pontal. E aquelas terras maravilhosas, né, gente? Que terra boa, gente. Ali não tem riga. Toda vez eu tenho vontade de pegar um pouquinho de terra e levar lá para o Mato Grosso. Para ver se dar uma esparrama. misturada naquela areia. Era bom demais, hein? Mas aí a pecuária, a fazenda foi sempre de pecuária. A fazenda do Mato Grosso sempre de pecuária. Tá, lá sempre foi pecuária. Sempre foi pecuária. E lá na época que você foi, que depois, com 22 anos, que você fala, vou lá com meu tio para me tornar... Eu achei muito interessante você falar, para me tornar indispensável, né? Porque às vezes as pessoas querem tomar conta de alguma coisa, mas não se dão o trabalho de se tornar indispensável. Porque é isso que faz com que você permaneça no local, né? É o compromisso, né? Compromisso. Você, mulher, 22 anos, acompanhando seu tio para se tornar indispensável. O que era isso na sua cabeça? Como fazer se tornar indispensável? Na minha cabeça era assim, eu tinha que estar pronta às 5 horas da manhã, vestida de camisa, de calça, pronta para sair para a lida. Tá. Então eu estava assim o dia inteiro pronta, era sábado, era domingo, não tinha dia que eu não estava com a minha camisa, passadinha, arrumadinha, com o meu chapéu, pronta. E daí ele falava, eu vou no pasto tal, eu ia com ele. Daí, se ele falasse, olha, eu vou começar amanhã só 10 horas da manhã, eu já saía com os vaqueiros antes, rodava os pastos, eu tinha um caderninho que era meio confuso, mas daí eu ia anotando. Os pastos não tinham nem número, né? Então era assim, Barro Fundo... Pelo nome, tudo nome. Então, a primeira coisa que a gente fez quando a gente chegou lá foi numerar. Então, eu pedi para fazer várias plaquinhas com os números para colocar nos pastos, para a gente saber, no pasto 1 tem isso, no pasto 2. Então, eu fui me inteirar primeiro da fazenda, o que tinha dentro dos pastos, conhecer as pessoas que trabalhavam na fazenda. Eu não tive muito tempo de pensar em dificuldades ou estratégias, porque eu estava tão obstinada a ser indispensável, porque tudo ele me chamava, ele falava, Carmen, vamos lá, agora eu preciso ir para a cidade, para a Barra, para comprar sal mineral. Eu falava, vamos embora. Carmen, agora a gente tem que ir lá na outra fazenda, eram 3 retiros, porque vai começar a cavar o buraco para fazer bebedouro, porque era tudo cacimba, era 100% cacimba. Então vamos. Então tudo que ele falava eu estava pronta, eu era pronta. E tinha outros primos ou irmãos? Como é que é? Que trabalhavam no negócio, não. Tinham outros, mas cada um num canto, cada um num lado. Então, eu acho que ele se sentiu muito apoiado de ter uma pessoa que... Eu aprendi muito com ele, né? Devo muito a ele. E ele também não tinha filhos? Ele tinha, mas os filhos não trabalhavam na época. Um estava na faculdade, as outras 2 moravam em São Paulo. Então, a gente ia juntos, a gente saía de São Paulo, pegava um voo para Goiânia, pegava o carro... ia para a fazenda, ele voltava, eu continuava na fazenda, até que depois de 3 meses ele falou, agora eu vou te colocar como gerente, porque a gente contratou um gerente, não deu certo, eu coloquei esse gerente para andar a cavalo, esse gerente no dia seguinte já não andava, ele falava, então você vai ser o gerente. Peraí, como assim já não andava? Não andava você cansou ele?
Deixei ele detonado, acabei com ele. Coitado do gerente. Ele falou assim, eu vou andar com a menina aqui, ela vai cansar e eu não. E daí o que aconteceu? Ele já estava cansado porque a gente andou um dia inteiro. No outro dia, amanheceu chovendo. E ele já me passou um rádio. Ô, Carmen, é melhor a gente não sair porque tá chovendo. E eu falei, não, a gente põe capa. Nós vamos todo mundo de capa. E saímos com a capa. No outro dia ele já não andava. Teve febre, passou mal. E daí eu falei, não, tio, não dá. Temos que arranjar alguém mais firme, né? Mas você foi assim, com 3 dias você já eliminou o rapaz? Com 3 dias eu já eliminei o rapaz. Foi logo na chegada dele. Muito, muito interessante isso. Quer dizer, não, mas eu tô achando muito bom esse começo de prosa, porque o fato de se tornar indispensável não era só indispensável porque era uma manha sua. Não, era uma vontade real uma de que vontade aquilo ali real. fosse um negócio. Não, gente, aquela vontade era verdadeira. Mas Que como é que coisa despertou isso, assim? Do nada você falou assim, eu quero ir pra lá? Eu sempre gostei. Eu sempre fui apaixonada por cavalo, mas eu tive uma adolescência intensa, porque eu estava num lugar que eu não gostava, numa cidade que eu não gostava, fiquei perdida. E aí eu não sabia muito o que eu ia fazer. Trabalhei com moda, trabalhei como modelo, falei, ai meu Deus, mas aquilo sempre esteve em mim. Essa relação com os cavalos, essa paixão pela terra, essa conexão com a natureza. Então, aquilo sempre esteve em mim, não é que despertou do nada. E quando veio essa questão da fazenda ser vendida, eu falei, não é possível, não pode vender uma fazenda dessa. E meu avô falava que ele acreditava em dinheiro em terra, porque gerava emprego, gerava alimento, gerava riqueza, que ele não acreditava em dinheiro no banco. E foi um dos meus argumentos para minha mãe. Falei, mãe, você sempre falou sobre isso? Por que vocês estão pensando? Só que até então a fazenda era... Logo em seguida que eu fui, meu avô faleceu. Depois de 1 mês e meio. A fazenda depois ficou da minha mãe e dos meus 2 tios. E daí começou uma nova fase da jornada. Mas eu sei onde foi o despertar, então. Aí foi justamente nisso daí. Foi. Falar que vai vender. E aí, de repente, você falou, peraí, não. Eu tenho aqui, como vai vender? E aí, onde você... E era um lugar que ela tinha, né? Pra fugir da vida ruim que da você vida tinha, urbana. Né? De pouca realização, Pois né? E quando eu cheguei lá, eu já sentia isso. Eu lembro que eu andava na mata, eu andava a cavalo, eu falava, meu Deus do céu, como eu demorei para chegar aqui. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, como eu demorei. E até hoje, eu falo disso, eu fico até emocionada. Até hoje eu tenho essa sensação, sabe? Quando eu saio a cavalo, quando eu chego, às vezes eu vou um pouco reclamando, porque são 15 horas de carro para chegar, eu falo, ai, que preguiça. Mas eu chego lá, é o lugar que eu me regulo, é o lugar que eu me realizo, é o lugar que eu me encontro, que eu refaço todas as minhas energias, a minha criatividade. É de lá que eu não falo tiro, né? Porque eu acho que é refazer a energia. Você se reconecta eu me reconecto com a sua origem. Tudo, a minha origem. É o que deu sentido à minha vida, ao meu trabalho, aos meus projetos, a tudo que eu faço. Como é que é? Porque para você, eu vou fazer uma pergunta talvez retórica, mas como é que é para uma menina que era totalmente urbana no nascimento, modelo, aí você sai de modelo para andar a cavalo? Mas eu sempre andei. Pois é, mas não tem nada a ver um mundo com o outro. Ou para você foi ruim entrar na modelagem, ou foi um alívio quando você saiu disso. Mas para entrar, para poder, era ruim ser modelo? Muito ruim. Muito ruim, eu não gostava. Eu gostava mesmo de quando eu ia para a fazenda, eu montava num cavalo. E eu pedia para minha mãe, quando eu morava em São Paulo, me põe numa aula de alguma coisa, eu quero ter esse contato com o cavalo. Mas era difícil, ela tinha 4 filhos, trabalhava muito, era muito complicado. Minha avó até tentou me levar para fazer equitação, montar em alguns lugares, mas era complicado, era tudo muito longe. Então eu só tinha esse contato quando eu ia para a fazenda. E seus irmãos? Os meus irmãos... Eu tenho mais 3, né? Uma mora em Portugal, trabalha com turismo, com feiras e eventos. Na Itália, na França e na Espanha. Um trabalha com mercado financeiro e o outro trabalha com turismo também. Mesmo passo da mãe. Hã? É o mesmo passo da mãe.
Porque a minha mãe tem 2 irmãos e eles trabalhavam na usina com meu avô. E ela era uma mulher que ela tinha viajado muito com a minha bisavó pelo mundo e ela falou, eu vou começar a trabalhar com turismo. Numa época em que ninguém falava de agência de turismo, de viagem. E ela fundou uma agência com o nome dela, que foi a primeira agência focada em mercado de luxo, chamada Teresa Pérez Tours. Que foi ela com meu irmão, e depois ficou ela, meu irmão e minha irmã. Tá. Legal. E hoje não tem, mas assim, a sua mãe... A minha mãe tem 78 anos, mas ela é uma mulher muito ativa, com muita energia, dá pitaco em tudo, graças a Deus, e uma mulher muito forte. E ela agora, ela vai na agência, mas viaja muito. Hoje, continua viajando? Nossa, com toda a força, toda a força. Eu viajei muito com ela na minha adolescência, porque ela ia para uma feira aqui, para uma feira ali. Aí uma época ela falou, você pode, já que você gosta muito de bicho, vamos trabalhar com África. E você vai representar a parte da África, que é um continente que eu adoro. Que eu e meu marido, a gente vai muitas vezes andar a cavalo. E eu falei, não, mas eu não quero trabalhar com África, eu quero trabalhar na fazenda. E você não chegou a pegar a África, então? Não cheguei. Nada da agência você quis mexer? Nada. Interessante. Hoje é só emite passagem para você. Só emite passagem para mim. Agora, quando você fala assim, você era sua mãe e 2 irmãos. Essa fase da sucessão, que após a morte do seu avô, ela já estava estabelecida e foi tranquila? Não, é sempre um grande aprendizado que vem com dores, com experiências. Porque quando o meu avô faleceu, a fazenda ficou para os 3, eu já estava lá com o meu tio, aí eu permaneci lá com o meu tio 1 ano, e depois de 1 ano que eu estava com o meu tio, chegou um primo que estava estudando. Aí começaram os conflitos. Tá. Como eram 3 retiros, a gente falou, então vamos fazer assim? Foi até uma ideia do Dr. Fernando Andrade. Você cuida da cria de 2 retiros e ele cuida da engorda, confinamentos, pastos rotacionados que a gente super adubava. Vamos fazer assim, que daí a gente vai ter um resultado melhor. Mas não deu certo. Depois de 1 ano que ele foi, 1 ano e meio mais ou menos, a gente decidiu que a gente tinha que separar. E aí começou, como que nós vamos separar? Vamos passar todos os animais no curral? Vamos passar tudo? Não, gente, não faz assim, o doutor Fernando falava. Vamos por lote, carimbo 10. Pega do carimbo 10 aqui, do pasto 8, carimbo 10 do não sei o quê, e separa. Não, quiseram passar tudo no curral. E aí foi uma experiência interessante na minha vida também. Porque a gente passou todos os animais no curral, e daí tinha que separando por 3, né? E daí cada um ia com uma marca, e esse processo foi durante uns 90 dias, e quem frequentou o curral durante 90 dias fui eu, junto com a equipe, e chovia, aquele cheiro de queimado, aquela bagunça. O índice de preenche foi péssimo, lógico, né? Porque manejo para cá, manejo para lá. E aí eles resolveram dividir assim, e foi sorteado. Um sorteio, num chapeuzinho. Tava minha mãe, os meus 2 tios, uma pessoa que foi uma mãe para mim também, ela foi minha babá e me criou durante muito tempo. Ela que segurou o chapeuzinho e deu para eles escolherem, né? Claro que todo mundo viu as divisões antes, mas a divisão ia ser por sorteio. E eu falava assim para minha mãe, mãe, a gente só não pode ficar, lei da atração, né? A gente só não pode ficar com o alagadão, que era o retiro do meio. Porque lá é muito alagado, lá cai muito raio. Não vamos ficar com o alagadão. E ela falava, tá bom, filha. Aí, primeiro o papelzinho abriu. Fazenda Santa Mariana, para tal. Aí abriu o segundo. Fazenda Santo Antônio, para tal. Meu puta que pariu. Ficamos, né? Com o alagadão. Com o alagadão. Que coisa. Aí eu lembro que eu voltei chorando. Menina também, né, gente? E olha que interessante que foi, né? No final, o alagadão virou Orvalho das Flores, que se chama hoje Orvalho das Flores. E foi todo um processo muito interessante, né? De construção de uma fazenda. De dividir, de entender,
E hoje eu falo que cada pedacinho da Orvalho das Flores eu amo ele. Eu conheço cada pedacinho dele. Então, quando eu vou dela, né? Quando eu vou, eu ando. Hoje eu sou tão grata, né, aos meus ancestrais, né, a minha mãe, ao meu avô, ao meu bisavô. Toda vez que eu ando lá, eu tenho muita essa questão dessa gratidão. Acho que não tem sentimento mais forte para o ser humano, além do amor, do que a gratidão. Porque quando a gente se apropria da gratidão, a gente percebe como abençoado nós somos. E quantas coisas boas acontecem. E quanto mais a gente sente isso, parece que mais coisas boas acontecem nas nossas vidas, né? E essa sensação que eu tenho. E no final, a Orvalho das Flores foi a única que ficou, porque os meus 2 tios venderam. A gente estava no meio e na época foi uma pressão para vender, porque o comprador falou, só compre se for tudo junto. E aí foi aquela pressão, minha mãe me ligava, eu falava, o corretor me ligava, falou que eu podia comprar em outro lugar, mas que eu ia atrapalhar o negócio. Eu falei, mas não sou eu que vou atrapalhar o negócio. Nós estamos aqui. O que é meu, não quero vender. E ele era um super corretor, famoso ele. E aí, hoje ele já faleceu. E no final, minha mãe ficou firme. Meus 2 tios venderam. Um não tem mais fazenda. E o outro comprou perto de Uberaba, tá com cana, tá com outra cultura. Tá. Então esse foi o primeiro processo. E agora, daqui para frente, você já tem definido como vai ser? Já a gente fez o segundo processo de sucessão, que foi muito mais light, que foi entre eu e meus irmãos, com a minha mãe, o ano passado. E foi muito interessante também, porque era difícil conciliar a agenda de todo mundo, porque todo mundo é muito ocupado. Todos os meus irmãos são muito bem-sucedidos, são muito ocupados. Então, um está viajando sempre, está não sei aonde, a outra também, todo mundo. Então, para conseguir reunir, a gente contratou uma pessoa que foi fundamental, que foi esse porta-voz de tudo isso, que fez as divisões, que mostrou. Eu falei, gente, não vamos fazer sorteio, por favor. Sem traumas, né? Vamos já olhar, basta sem sorteios. Experiência ruim. E foi muito interessante porque eles não tinham interesse em ficar com Mato Grosso, nenhum. E meu maior interesse era ficar com Mato Grosso. Porque lá tá minha vida. Tô lá desde os 23, tô com 46. Então, tá toda a minha vida. Tudo que eu venho construindo. E pecuária é tudo muito lento. Então, um bebedouro que você faz ali, uma divisa de cerca, aquele pasto que você reformou, qualquer coisinha, aquela sombra que eu estou plantando há 17 anos plantando sombra. Daí você já vê agora todos os pastos sombreados. Então, uma construção. Eu não tenho o perfil de falar, não, vou realizar aqui, vender a fazenda e comprar outra lá. Não tenho esse perfil. Eu pego muito amor pelo lugar. A gente se apega àquela terra, aquele lugar, aquele ambiente, aquele pôr do sol, aqueles sons. E a gente fez esse processo. Então, eles ficaram com terra de cana no estado de São Paulo, perto de Pontal. E eu fiquei com a fazenda no Mato Grosso. Isso, para mim, foi assim... Foi um alívio também, porque agora eu tenho uma outra... Eu tenho uma visão mais... não é que eu tenho uma visão mais clara, mas eu me sinto com mais liberdade de fazer as coisas que eu acredito. Porque agora você é real proprietária do seu negócio. Sim. Né? Então agora eu já estou com um projeto novo com o Antônio Schacker da Supercria Regenerativa, já vamos começar a fazer esse projeto, e já separamos um pasto, estou com tudo nesse projeto. Os de bem-estar animal sempre são muito intensos na fazenda, mas eu tenho um outro agora, é um olhar diferente, que não fica com aquela pressão. Sim, claro, porque agora é seu. Agora é meu, e tinha aquelas críticas, né, que a gente acaba... pecuária não dá, pecuária é isso, pecuária é aquilo. Então, agora... Mas tem uma dica boa para quem está vendo a gente, para ver esse negócio de dividir as coisas. Eu vi um cara com uma sapiência muito grande na hora de dividir o gado. Começou aquela discussão e falou assim, não precisa discutir, não. Falou pro irmão dele, você divide o gado. Você divide em 2 lotes e eu escolho um. Olha que coisa interessante. Pronto, acabou. Quer dizer, o outro não vai querer fazer um lote melhor que o outro. Então foi a coisa mais simples que eu vi na vida e muito inteligente. Isso daí o pessoal usa muito para comprar. Faz isso também. Vai lá o lote e divide. Divide aí, compra e um divide e outro escolhe. Eu escolho.
É muito simples, Isso quando é 2 é fácil. Quando é 2 é fácil. Mas dá pra fazer com o pai também, né? Vai fazendo. Mas a questão é, vocês fizeram a sucessão, então você já passou para vocês, ou seja, vocês não esperaram acontecer. Não, a gente fez a sucessão. Tá. E aí a sua mãe também foi muito tranquila quanto a Foi isso. no começo ela estava resistente. Há uns 2 anos atrás ela ainda estava um pouco resistente, dizendo, não, mas eu ainda tô viva, tô bem. Porque é isso que eu ia perguntar. Porque tem esse detalhe, né? Como é que consegue entrar no consenso de que é o melhor negócio a ser feito, né? Eu acho que foi um trabalho mesmo entre os irmãos, de conversar com ela, um sentar e conversar. Mãe, olha a importância. Você é a matriarca, você que é o nosso ponto de equilíbrio. Ela é o nosso ponto de equilíbrio. Minha mãe é muito forte nas nossas vidas, né? De todos nós. Às vezes eu tô falando com ela, ela fala, peraí que seu irmão tá me ligando, peraí que a sua irmã tá me ligando. É concorrido até. Uhum. E a gente falou, você tem que estar bem para fazer esse processo. Tanto é que ela virou e falou, olha, as reuniões que vocês estiverem juntos, eu não vou participar. Não vou. Eu vou participar daquilo que for importante, do começo e do final. Então, todas as reuniões do meio para decidir quanto que vale a terra aqui, quanto que vale a terra lá, a gente vai considerar renda, vamos? Não vamos considerar renda. Falei, se for considerar a renda, a pecuária vai ser muito diferente da cana, porque é muito diferente. Então, ela não participou desses detalhes, sabe? Até a hora que a gente falou, esse cenário tá bom para os 4? Até chegar nesse ponto, tá bom para os 4. Aí sim, ela participou. Então, ela participou de momentos estratégicos. Ela foi muito inteligente. Ela foi. Porque nesse decorrer, ela talvez fosse obrigada a tomar partido. Não, você está fazendo isso, muito irmão. Difícil. Daí gera ciúmes, né? Aí ela fala, não, ela está protegendo o queridinho dela. Não é a queridinha, a caçulinha dela está protegendo, não é assim? Ela foi inteligentíssima. E vocês também tinham que ter maturidade suficiente para discutir o assunto, né? Sim. Foi muito bom. E assim, o fato de todo mundo ser muito ocupado e cada um ter o seu trabalho, isso contribuiu também, porque a gente estava muito focado nas reuniões, todos nós. Então, gente, vamos decidir isso? Vamos, não tá bom, mas por que não tá bom? E daí acontecia telefonema, eu ligava para um, ligava para outro. Gente, por que você não tá gostando disso? Não, eu não vou ficar assim. Aí eu ligava para o outro, por que você não gostou? Para tentar ajeitar. No final, teve alguma coisa que você não gostou? Não. Ficou do jeito que você queria? Eu acho que ficou do jeito que todos nós queriam, né? Isso que foi mais legal. E te falo mais, eu sinto que fortaleceu a nossa relação como irmãos. Porque ficou algo mais leve. Perfeito. Sabe quando fica mais consistente? Aquilo nos uniu. Esse processo nos uniu. E aí, você me falou que vocês contrataram uma pessoa, né? Qual a importância de ter isso? Porque às vezes as famílias tentam fazer por si só e acabam, como é que fala? Desgastando mesmo. Desgasta demais, né? Ele foi muito importante. Primeiro que é uma pessoa que a gente confia, uma pessoa que tem muito bom senso. E ele fez esse meio de campo. Ele ligava para um, falava, mas por que você não está gostando disso? Eu ligava para ele e falava, olha, Fernando não tá dando. Falei com meu irmão, ele falou que não tá feliz assim. Calma, Carmen, eu vou apresentar o outro cenário. Foi o Fernando Andrade que fez isso? Não, foi o Fernando Margarido. Ah. Foi o Fernando Margarido, que é de Ribeirão, tem um escritório. Tá. É interessante, né? Porque muita gente que escuta, a gente fala várias vezes de sucessão, e isso é muito importante, ter essa clareza, né? Sim. Antes, porque se acontece da sua mãe faltar e vocês têm que fazer, aí a confusão... Ia ser um caos. Sinceramente, ia ser um caos. Tudo que foi... Porque é intenso, né? Foi um ano de muito trabalho, um ano muito intenso. Aí tinha dias que não conseguia ninguém marcar reunião, e esse Fernando também foi muito flexível. Pode ser no sábado, 6 horas da manhã? Pode ser no sábado, 6 horas da manhã, que todo mundo conseguia participar. Mas é muito importante ter uma pessoa de fora. A figura do mediador... O mediador é fundamental. Porque é o seguinte, se você tiver que reclamar ou xingar, você não precisa xingar seu irmão nem nada, você fala pro mediador. E o mediador vai ser o filtro, né? Ele vai absorver aquela
aquele mal-estar e transmitir ele com boa energia, né? Sim. Aliás, uma função desgastante. Muito demais. Para ele, né? Sim. É bem Porque ele vai receber aqui, aí acertou com 2, fala, graças a Deus, veio um e fala, isso Eu não quero. Aí volta. Então, ele é uma figura extremamente importante para que vocês hoje estejam bem uns com os outros. Com né? certeza. Muito bem. E aí você assume a propriedade. Quando você assumiu lá atrás, quando teve a divisão do Alagadão, né? O Alagadão. Você ficou com o Alagadão. Você ali já... Quando que você entendeu a questão do bem-estar animal? Porque é uma coisa hoje muito presente na sua vida. Porque você falou, eu acompanhava corria de vaca Nelore Brava e acompanhava todo o manejo. Nessa época, você já observava alguma coisa diferente de manejo, principalmente de bezerro com as mães? Como é que era? Antes dessa primeira divisão, eu já me incomodava muito, porque a gente ia para a maternidade e tinha uma cena que era assim, todo dia eu montava no meu cavalo e eu frequentava a maternidade com eles. E era assim, eram 2 vaqueiros, eu conto isso em todas as palestras que eu faço. Eram 2 vaqueiros no chão e 2 montados. Os do chão ficavam com um pau na mão e os montados com laço. Daí laçavam aquele bezerro, já arrastavam assim uns 10 metros naquele areião da Barra do Garças. O bezerro já vinha comendo areia e atrás, com toda a fúria, vinha uma vaca Nelore. E ela investia no vaqueiro que estava no chão, levava uma paulada na cabeça. Gente, ação-reação, não tem jeito. E um dia uma vaca levou tanta paulada que caiu o chifre, era sangue, e aquilo me incomodou tanto que eu pensei, eu estou num lugar que eu amo, eu estou numa atividade que eu amo, eu estou onde eu queria estar, mas não está bom assim. Não é possível que a gente consiga trabalhar dessa forma. E a partir desse dia, desse manejo, que foi um manejo de virada na minha vida, eu pensei, eu vou pesquisar porque eu quero fazer algo diferente. Esse foi um exemplo forte, mas poderia contar de outros que aconteciam na desmama, no curral, o tanto que xingavam vaca, porque eles estavam acostumados com aquilo. É a cultura. É a cultura. E não conhecia algo diferente, nem eu conhecia. E foi quando eu comecei a minha grande busca. Eu comecei a visitar muitas fazendas. E eu vi o manejo igual em todas as fazendas. Até que um dia eu fui no seu Elvésio Argeu, em Goiás, qual que era o nome da cidade? Já vou lembrar. E eu fiquei impressionada com o manejo lá, porque ele era mineiro, entrava no curral, não tinha barulho, acasalamento de vaca parida. Estou falando de 20 anos atrás. A gente sentado numa cadeira de plástico, eu falei, gente, eu sentada numa cadeira de plástico para acasalar a vaca? Vai dar merda. Nossa! E tudo calmo. Depois eu vi a primeira vez a desmama lado a lado, acompanhei eles fazendo manejo na maternidade. Eu fiquei encantada com aquilo. Falei, bom, se existe esse exemplo, eu vou levar para a fazenda. E eu liguei para o professor Matheus Paranhos, combinei dele fazer um curso na fazenda. De 5 dias. Eram 3 para a equipe interna da fazenda e 2 para toda a região. Eu ia chamar todos os vizinhos. Antes dele chegar, eu chamei todo mundo. Salgador, tratorista, vaqueiro. E falei, olha, agora a gente vai ter uma nova etapa aqui na fazenda. Porque eu não aguento mais grito, eu não aguento mais esse xingamento com vaca, porque era vaca despaletada, era bezerro que morria com porteirada no curral. Era muito intenso, gente. Como que dá para trabalhar assim? Você está lá no curral, seu trabalho de dia a dia, você se pondo em risco o tempo todo, vaqueiro com costela machucada. Dá para trabalhar assim? Não dá, né? É complicado. E aí foi o professor Matheus, com aquela calma dele. Aquela calma, pegou a bandeirinha, explicou, falou de comportamento, andou a fazenda. Depois que ele foi embora, teve um manejo no curral. Falei, gente, está tudo igual. Porque eu demorei para entender que as mudanças, elas são lentas. Não é do dia para a noite. Então, assim, eu fui perceber uma mudança na fazenda depois de um ano. Depois de um ano de muito trabalho. Porque o bem-estar animal, além dele ser uma mudança de atitude, de mentalidade, ele precisa ter um dono. Alguém que vista a camisa e que realmente entenda que aquilo é importante. Fala, não, nós vamos mudar, porque é um trabalho de perseverança de dia a dia, como se fosse uma gestão, ele faz parte da gestão. E tem que ter alguém que faça esse gerenciamento para ele dar certo.
Porque pode ter a melhor pessoa do mundo. O professor Matheus Paranhos vai lá dar um curso. Ele virou e vai embora e não tem ninguém gerenciando, os manejos vão continuar ruins. Por quê? Porque são hábitos, gente. São hábitos. Se a gente tem um hábito todo dia de fazer a mesma coisa, a gente, sem querer, não é por maldade, é uma característica do ser humano. Ele volta a fazer o que ele fazia antes. Ele nem sabe o porquê, né? Ele nem sabe o porquê. Ele vai no automático. Exatamente. Então foi daí que começou essa grande mudança. Isso foi 2016. E que foi essa mudança aos poucos. E que eu fui aprendendo muito nessa jornada. Porque eu sempre fui muito sensível. Então, eu vou para o curral, eu percebo aquela vaca que ela está no canto, por que ela está assim, por que ela está movimentando tanto a cauda, por que ela está urinando e defecando tanto, ela está diferente. E no final, nós humanos, a gente tem muita pressa. Muita pressa em fazer um manejo, muita pressa em realizar, muita pressa em acontecer. E é nesse momento que a gente para de observar, a gente para de perceber o animal, a gente para de perceber o outro. Então a gente precisa parar para olhar, observar os animais, observar o comportamento do animal. E se o animal é a nossa principal fonte de renda, é o nosso principal ativo, me parece assim fundamental que a gente conheça mais sobre eles, que a gente entenda mais sobre eles. Isso então, é mais ou menos. Você falou entenda mais, mas vai um pouco o pessoal acho que faz muito disso pela questão comercial. Comercial que eu digo pelo seguinte: às vezes ele fala assim, não, eu vou pagar a diária do veterinário, então eu passo o máximo que der, porque eu tô pagando o dia. E se demorar, eu vou pagar 2, 3 dias e vai ficar mais caro. Só que ele não faz a conta do que ele perde, né? Não. O prejuízo que ele acha que ele está ganhando, mas ele está perdendo. Um animal que você machuque a paleta, que você tenha que sacrificar um animal, quanto que custa? Um bezerro? Ou uma vaca que caiu lá no corredor coletivo e que não levantou, e que daí mandam lá o cinquentinho arrancar a vaca do já é outro trauma. Ou usam os salva-vidas. Eu não sei o que é isso. Graças a Deus eu não sei o que é isso. Eu usei muito lá atrás, mas não sei mais o que é isso. Porque eu gosto muito de pensar, as pessoas muito... Né, no meu Instagram as pessoas me perguntam muito, me fala sobre manejo de emergência. Vamos falar sobre manejo de emergência. Fala de emergência. Gente, não, vamos falar de prevenção. Na emergência a gente não consegue nada. A hora que está pegando fogo, fica todo mundo perdido. A gente consegue na prevenção. Então, como prevenir? Tendo um bom manejo, treinando a equipe, tendo esse contato direto com a equipe. Com um bom manejo não acontece isso. Você me fez... duas coisas que me fez pensar essa questão do fato da pressa te impedir de observar as coisas. É mais ou menos quando você está dirigindo e quando você está sentado do lado do motorista. O motorista é preocupado com o caminho, né? Então você não observa o em volta. Aí quando você senta de cá, repara isso, quando você está... Olha, eu nunca tinha visto aquele negócio, porque você não está... É mais ou menos o seguinte, quem faz o caminho não desfruta dele, né? Porque você está ali rompendo, fazendo. Agora, quando você está do lado e pode observar, aí você enriquece muito mais você mesmo, né? Você vê aquele IP maravilhoso, aquela paineira linda, aquela primavera. Antes. Agora, eu só queria fazer uma pergunta para os que eu esqueço, que na minha idade é fácil esquecer. É o seguinte, quando você foi ver lá a fazenda que você viu do manejo mais tranquilo, você se preocupou com os funcionários manejando, mas também se preocupou com uma genética que teria animais com uma índole melhor? Eu me preocupei sim. A gente tem uma seleção genética, a gente tem uma seleção por temperamento no manejo, que a gente faz a gente tem uma pontuação para as vacas que a gente dá na hora que ela pare o primeiro bezerro. Então a gente vai selecionando aquele animal que é muito reativo e que ele coloca em risco as pessoas ou o próprio bezerro, porque aquela vaca que é muito reativa, que ela começa a sapatear, ela coloca em risco o vaqueiro e ela coloca em risco o próprio bezerro, porque a gente já presenciei muita vaca atropelando, pisoteando o próprio bezerro. Quando você tenta curar, ela fica desesperada. Mas é interessante esse ponto da genética, porque tem uma pesquisa que mostra que 40%
é genética no temperamento e 60% é ambiência. E isso a gente percebe muito. Por exemplo, ano passado eu comprei muitas fêmeas para matrizes. E chegavam de tudo. Eu tô acostumada lá com as fêmeas da Orvalho, que eu ando no meio, vem cheirar. E assim, elas têm assim, zona de fuga zero, que você chega muito perto. De repente, a hora que foi descarregando o caminhão, aqueles animais pulando e já prancheando assim no curral, falei, meu Deus, vai ter que ter um processo aqui de condicionamento mesmo. E é possível. Daí levei para o pasto, fiz todo um processo de condicionamento nelas, para elas se habituarem ao curral. Primeiro manejo não fizemos nada, deixamos tudo aberto, solta. Então, assim, é gastar tempo para ganhar tempo. Isso é muito lógico, porque depois essa matriz vai entrar para a IATF, a gente vai passar numa primeira IATF, numa segunda IATF. O que é mais fácil? A gente condicionar o animal e ter esse trabalho de ir lá, levar no curral, abrir tudo, ou ficar toda vez sendo aquele problema, a vaca não entra, essa vaca não entra. Daí a outra, porque daí todas aprendem, né? Aprende. Uma que não entra, já solta lá o aviso para todas, via hormônio, que as outras também não entram. Então vira aquela bagunça. E daí que acontece, todo mundo fica muito nervoso. Então por isso que eu falo muito de manejo preventivo, que prevenir é a gente condicionando os animais, a gente fazendo esses pequenos manejos que fazem a diferença em todas as nossas interações com os animais. Mas agora, eu tenho uma fazenda. Tá. Vou começar agora, nunca... Meus parabéns. Dando exemplo, né? Aí, como é que eu vou instituir isso dentro da minha fazenda? Por exemplo, eu pegar as mais reativas e já mandar embora, ou dar uma chance para que elas tentem entrar no meu manejo? O que eu faço de cara? Essas mais reativas, tchau, vai embora, vamos deixar as que são menos reativas, e aí eu começo a fazer um trabalho, ou dou a chance para todas para começar o trabalho de manejo diferenciado. Se você tem uma fazenda, a primeira coisa que tem que fazer é treinar a equipe. Então, antes de descartar gado, chamar a equipe e dar um treinamento. Como os animais enxergam, como que a gente toca os animais. Porque a gente tinha uma mania de tocar os animais por trás, na área cega, que eles não enxergam. E daí que o animal faz? Ele vira. Ele vira para poder te enxergar. E a gente continuava tocando eles lá atrás. Antigamente, vocês lembram como é que tocavam? Sim. Mas sempre de trás, lá no curral, ficava cutucando a garupa do animal, o posterior do animal, num local que é zona cega. Então, o primeiro é dar esse treinamento para a equipe, como os animais percebem, como eles se comportam. Todas essas coisas que são básicas, mas para a gente entender melhor da espécie. E aí, sim, como que vão ser os processos? Primeira coisa, qual que vai ser o próximo manejo? Eu gosto muito de falar do próximo manejo, porque o próximo manejo vai ser vacinação. Então, como que nós vamos fazer? A gente criar processos. O próximo manejo vai ser vacinação? Então tá, nós vamos mexer com 300 animais. A gente vai trazer para o pasto no dia anterior, vai trabalhar com 150 das 8 às 10, ou a gente vai trabalhar com 200, mas a gente determinar o que vai ser feito. Quem que vai fazer o quê? Ele vai fazer vermífugo, o outro vai fazer a vacina tal, a gente vai usar tal pistola, nós vamos reabastecer a cada troca de seringa, de agulha. Nós vamos trocar todas as agulhas a cada reabastecimento para não contaminar o frasco. Então, esses processos são muito importantes, porque eu faço isso com os POPs, que são os procedimentos operacional padrão. Eu fiz isso para manejo no curral, desmama, manejo nascimento, embarque, vacinação, que é uma bula de tudo que vai acontecer no curral. Você tem um protocolo para tudo. É um protocolo para tudo. E eu revisito, porque eu fiz isso junto com a equipe, eu revisito esse protocolo sempre. Então, agora eu vou começar um manejo de nascimento. Está entrando um capataz novo. Eu trabalhei com um capataz 20 anos, ele saiu e agora está entrando um novo. Primeira coisa que a gente vai fazer é ler o POP com ele, falar quem que vai fazer tal manejo, como vai ser feito esse manejo. Isso é fundamental, gente, porque se a gente não tem o processo, se a gente não sabe como vai ser feito, você
você deixa livre para a pessoa fazer como ela achar que é mais fácil. Como é que a mão de obra hoje recebe? Porque fazenda sempre foi na bruta, pronto, vai embora. Como é que a mão de obra nova que você está contratando recebe essa informação de, olha, aqui tem protocolo para isso, protocolo para aquilo, tem regras aqui dentro que devem ser seguidas. Como é que eles recebem isso? Você já perdeu o funcionário por causa disso? Que você tenha dispensado ou que tenha saído por isso? Então, vamos lá. São duas coisas bem interessantes, né? Eu já tive que dispensar pessoas, poucas, porque tem gente que não nasceu para lidar com bicho. Uhum. Não nasceu, gente. Não nasceu. Não tem jeito. Mas, em contrapartida, teve um vaqueiro que foi trabalhar na fazenda, ele chegou com um cinto que tinha uma fivela desse tamanho. Eu falei, meu Deus! E ele era muito alto. E quando eu vi ele no curral, eu vi ele pegando o rabo da vaca e já... Falei, meu Deus, não vai dar certo. E foi tão interessante que ele não só aprendeu, como depois de 2 anos, ele foi ser capataz numa outra fazenda. Ele veio falar, olha, eu recebi uma oferta. Eu falei, que coisa boa, uma oportunidade, mas eu não vou te deixar na mão. Eu vou ficar mais 30 dias, o tempo que você precisar, até você achar uma pessoa que me substitua. Então, esse é um caso muito legal, como existem outros, tá? De pessoas que chegaram lá sem noção nenhuma de como manejar, de como usar bandeira, e tem todos os protocolos. Mas as pessoas se sentem muito valorizadas, porque a gente está direto com elas. Então, eu estou direto com eles estão no escritório, eles estão com pesquisadores, eles estão com consultores, eles percebem a importância do trabalho deles, a gente fala isso, a gente valoriza isso. Então, a gente está sempre demonstrando de todas as formas. Então, acho que não é só no salário, mas em pequenos gestos também, além de bonificações de um salário, nos pequenos gestos, né? Ele faz aniversário, a gente canta um bolo, chama a fazenda inteira, no Natal dá presente, na Páscoa. Tudo isso faz a diferença. Porque a fazenda, ela é diferente de uma empresa da cidade. Ela é uma comunidade. As pessoas estão lá sábado, domingo, feriado, depois das 6, na hora do almoço. E foi muito interessante que, quando saiu essa pessoa que trabalhou comigo muitos anos, eu, durante uma semana, fiz um formulário e coloquei no meu Instagram. Eu pensei, vou ter algumas inscrições, né? Eu pensei que eu fosse ter umas 50, 60. Foram mais de 680 pessoas que se inscreveram em uma semana, com vontade de trabalhar na vaga. Se candidatar à vaga. Aí eu fiquei tão desesperada quando eu vi 680 pessoas que eu liguei para a Jaqueline, que trabalha com RH. Já ouviram falar da Jaqueline? Vocês precisam entrevistar a Jaqueline. Ela é muito especial. E falei, Jaqueline, me ajuda. Como que eu vou fazer agora? E ela falou, não, eu vou te ajudar. Vamos verificar mais perto da região, enfim. E nós contratamos uma pessoa que se candidatou nesse formulário, pelo Instagram. Mas o Walter perguntou uma coisa que é interessante. Ele falou, quando a pessoa chega, já tem o processo, né? Tem. Mas e como é que foi essa virada? Porque você, quando entra e implementa isso das pessoas que já têm o costume, nessa hora de você implementar, que foi a primeira vez no Paranhos e tal... Essa foi mais desafiadora. Essa foi, eu imagino. Essa foi muito mais, porque quando a coisa está engrenada, né? Agora já está tudo certo. O cara já entra, já tem o protocolo, já tá tudo. E ele tem que... Mas foi muito mais desafiador. Então, vou dar um exemplo, 2 exemplos. Primeiro, a desmama lado a lado. Eu falei para a turma, gente, nós vamos fazer a desmama lado a lado. Porque como que funcionava? Bezerro para um lado e vaca para o outro. E daí era aquela gritaria. Daí eu vi, um dia eu estava lá, saí a cavalo, eu vi uma vaca atolada. Porque tentou ir atrás do bezerro. E a gente não desatolou a vaca. A gente ficou levando água para... Não conseguimos. Tentamos de tudo. E é muito triste ver uma vaca atolada. E levamos água e não sei o que, a vaca morreu. Num outro manejo, eu vi um bezerro inteiro enroscado. Já cheguei lá, ele estava morto. Eu falei, não é possível. E aí eu falei, nós vamos colocar desmama lado a lado. E lá a gente faz F1, então a gente tem Angus. Quando eu falei isso a primeira vez, o gerente, capataz, falou... não vai dar certo. Com Angus, não vai sobrar um no pasto. E aí foi um momento de convencimento. Isso eu estou falando de 16, 17 anos atrás, né? Muito no convencimento. Não, gente, vamos fazer. O professor Matheus falou que é bom, vamos tentar. Então, eu ia muito para o lado do convencimento. Hoje em dia, eu já tenho uma outra postura, porque a gente tem... Com os anos, a gente fica mais seguro, né?
Mas... a história da desmama foi interessante porque a primeira vez que eles fizeram, eu não estava na fazenda, eu estava viajando, eu estava indo para uma viagem e o gerente me ligou e falou: eu quero te contar que a gente fez a desmama e tá tudo maravilhoso. Os bezerros estão lá, as vacas estão olhando os bezerros, tá dando tudo certo, isso aqui é bom demais. Então foi um esforço para conseguir. Um outro esforço que foi quando eu falei que a gente ia fazer, tem mais 2, né? Que eu falei que a gente ia fazer massagem em todos os bezerros que nascessem, porque no gado de leite tem pesquisas mostrando que o estímulo tátil melhora a imunidade, melhora muitas coisas, né? Especialmente esse sistema imune. E eu falei, vamos trazer isso para o gado de corte. E no começo todo mundo até riu, né? E até eu ria, porque eu pensava, imagina fazer Você é massagista de bezerro. Massagista de bezerro. Mas foi muito interessante, porque a gente foi percebendo que aquelas fêmeas que receberam a massagem, ao longo dos anos, elas foram ficando muito mansas e elas se tornaram matrizes mais mansas. Então, que teve um reflexo. Tanto é que a gente fez pesquisa científica, foi um grupo da Suécia, foi o grupo ético, a gente colocou batimento cardíaco, expressão facial, inclusive o ganho de peso nos bezerros que receberam a massagem e os que não receberam, o ganho de peso dos que receberam na desmama foi maior. E assim vai, né? Um outro desafio também foi com a questão... Mas só para entender, como é que... Porque assim, no gado de leite, você nasce ali, tá do lado, você faz. É muito mais fácil. Tá. O bezerro. Se você tem um pasto com vacas, pasto maior e várias vacas ali, porque essa massagem é até quanto tempo, né? Eu falo a gente faz em 2 interações. Então, a primeira, a gente tem que fazer a cura do umbigo. Então, a gente vai no pasto, a gente leva aqueles animais para uma manga, ou pode ser num canto de um pasto, mas eu gosto de ter um quadrado simples, que é uma cerquinha que você pode levar o bezerro dentro desse quadrado, porque os vaqueiros ficam em segurança. E lá a gente faz a cura do umbigo, o vermífugo e a primeira interação, que é a primeira massagem. Então, na verdade, não é que a gente parou o manejo para fazer a massagem, a gente já está fazendo... Só agregou a massagem. Só agrega, não é que faz a massagem. Não, agrega a massagem. Então, vai lá, é um estímulo tátil mesmo, né? Pega no bezerro, passa a mão, faz essa massagem. E solta, já pega e põe o colar. A gente põe um colar com um número aleatório para anotar o número da mãe. Depois de 3 dias, a gente faz um outro manejo nesse animal, que a gente leva para o curralzinho maternidade. Daí a gente aparta as vacas dos bezerros, a gente coloca ele num colchão no chão. Por que num colchão? Porque é mais confortável para o bezerro, é mais confortável para o vaqueiro do que ele ficar ajoelhado no chão. Tudo bem que é arenoso, mas é muito mais confortável. E lá a gente faz furo da orelha, tatuagem, que é a nossa forma de identificação. Já que a gente não tem marca-fogo, exceto a marca da brucelose, a gente faz esse processo de identificação muito bem feito. E lá a gente, depois que fura a orelha e que faz a tatuagem, a gente faz a segunda massagem e solta o bezerro com a vaca. Então, a gente aproveita os 2 manejos, não é que a gente para fazer isso. Uhum. E lá você gasta quanto? 20 segundos a mais, 25 segundos a mais por bezerro para fazer esse estímulo tátil. Tá, então aquele manejo, por isso que você falou, traz já pro curral do cura do umbigo, não tem mais no pasto daquele jeito que você falava que antigamente. Agora traz... Não, vocês podem imaginar. E quero trazer aqui para vocês um dado muito interessante. Quando eu assumi a fazenda, a taxa de mortalidade... A gente pensa muito em ganhos, mas a gente às vezes para e não olha para as perdas, né? Uhum. A taxa de mortalidade era 14%. Se a gente trouxer isso para o momento atual, a minha média de bezerro entre macho e fêmea na última safra foi 245 quilos. Tá. Se a gente colocar R$13 o quilo, a gente vai estar falando de uma perda de R$670 mil por ano, aproximadamente, tá? Hoje, na última safra, foi 2,3. Então, se a gente pega R$13, com a mesma média, nós estamos falando de R$110 mil. Que, para mim, ainda 110... É, a paulada é grande. Não é? É. 110 mil? É muito dinheiro. Então, não é... É estratégico, gente. Bem-estar animal é estratégico. Além de ser ético, ser bom
para as pessoas e para os animais, ele é estratégico para o negócio. Agora, você falou uma coisa que desde lá do começo eu queria te perguntar e te questionar exatamente isso para gente levantar esse tema. O bem-estar animal, embora ele traga o benefício econômico óbvio, né? Ele sempre vai partir de quem gosta de bicho? Porque aí entra aquela frase lá, não vai pelo amor, vai pela dor. Se você não gosta de bicho, mas quer ganhar dinheiro, você vai ter que fazer o bem-estar animal. Vai ter que fazer o bem-estar animal. E a gente está falando de vários. Eu tô dando aqui um exemplo da taxa de mortalidade, que a gente só fez isso com a mesma equipe, com o mesmo número de pessoas. Eu não aumentei uma pessoa. A gente só mudou essa questão humana, do olhar humano em relação ao animal. Então a gente já caiu esse prejuízo aí para 600 mil reais. Estamos falando de quase 500 e poucos. R$500 milhão num ano. Que é muito significativo para o negócio, né? Muito. E isso não é só. A gente pode falar de ATF, de prenhez. Tem uma pesquisa que fala que a vaca que sai, isso no dia da inseminação, a vaca que sai a passo e a trote, ela dá 10% a mais do que a vaca que sai a galope. Gente, nós estamos... Esse estresse, cortisol alto. Se o animal está estressado, ele não vai emprenhar. Então, isso em todos os manejos. Na engorda também, quando a gente fala da desmama, por exemplo, a gente fez, depois de muitos anos fazendo a desmama, eu sempre media, e os animais sempre ganhando peso, porque tem um famoso ditado, bezerro desmamado, tirou do peito da vaca, colocou no caminhão e mandou para o comprador, e o comprador que se vire com ele. Não é assim. Porque ele vai chegar lá, ele vai estar estressado, a imunidade vai cair, o sistema imune está totalmente ligado ao estresse. E a gente só vende depois de 15 dias. E nesses 15 dias, o animal ganha muito peso. Ganha 650 gramas, 800 gramas. Depende muito do lote. Durante esse tempo, tem comprador que... O meu último comprador agora, ele falou, mas você não está naquele sistema, não. Eu falei, é claro que eu estou. Tá na desmama lado a lado. Então, só tem vantagem. Tem vantagem para o bezerro, tem vantagem para a vaca, tem vantagem para o bolso. Então, mais uma vez, bem-estar animal é estratégico. Então, você vê uma coisa que é interessante. Você começa... mais uma entrevista que a gente faz que mostra que a tecnificação não precisa envolver dinheiro grande para você aumentar o seu ganho financeiro. Você não precisa aumentar o número de funcionário. Não. Basta você alterar seu manejo. Esse aí que eu achei que é uma dica importantíssima. Às vezes o cara faz a apartação. A hora que apartou, desmamou, já manda no caminhão embora. Você ficar 15 dias na fazenda... Você vai ganhar mais. O que ele vai ganhar de peso vai vender bezerro mais caro. Então, não é... E pro comprador também é um argumento. Também. O comprador falou mais caro. Eu falei, olha, esse bezerro vai chegar na sua fazenda... Ele comprou um lote de Angus. Final de maio, você vende esse gado. Então, foi com 280 de média, 280 quilos de média. Sem cripe. Então, assim, os bezerros estavam sem cripe, estavam super pesados. Estavam lindos os bezerros. Falei, bezerro manso, pesado, vai chegar já comendo, vai chegar engordando, sem estresse. Quer coisa melhor? Ou quer que chegue lá já estressado, com o sistema imune baixo... difícil de adaptar. Então, é muito estratégico a questão do bem-estar animal e a gente tem que separar muito bem, porque antes o negócio estava aqui, o bem-estar animal, as pessoas sempre dividiram, né? O negócio com o bem-estar animal. Porque quando a gente traz essa parte afetiva, parece que no mundo dos negócios essa parte é proibida de entrar. É proibida. No mundo dos negócios, a gente não pode falar sobre afeto, sobre compaixão, sobre empatia, porque vira frescura e, na verdade, não. Na verdade, mais uma vez, tudo isso é estratégico. E o bem-estar animal, a gente tem que tirar essa cerca que existe entre bem-estar animal e bem-estar do negócio, porque eles andam juntos. Isso é assim como a gente fala não de pecuária de corte, mas de pecuária leiteira. Se não trata bem da vaca, ela não vai... Não vai dar leite, gente. Não vai dar o que ela poderia dar, né? Então, assim, é o estresse, é tudo isso que não é frescura, né? E uma coisa que estratégia. É estratégico. Tem uma coisa que eu sempre escutei, né?
você está tentando humanizar os animais. Durante muito tempo eu fiquei até sem responder essa crítica, porque eu sempre soube que não se tratava de humanizar os animais. Eu sempre falei que, na verdade, eu estava tentando humanizar o próprio ser humano. Boa. Aí sim, é isso que eu ia falar. Perfeito. Perfeito. E, na verdade, se a gente for ver, a alimentação nossa é toda... ela é afetiva de todo jeito, né? Sim, que nem quando você falou da pamonha que eu falei pra você, você lembra? Tem aquela coisa da sua avó que fazia. Então, o alimento, ele já vem disso. Ele né? vem nutrindo, ele aquece a gente, é um momento... E a mesa, o alimento, ele traz esse vínculo muito afetivo da família, essa coisa importante. E não é porque você vai comer o animal que você vai tratar mal dele, né? Ao contrário. Você leva ele bem até onde der, e com isso você vai ter mais qualidade na carne, maior ganho de Exatamente. peso, e tudo mais, o seu bolso vai ganhar mais também, né? E aí os manejos, você falou da desmama, essa desmama lá daí, eu fiz com Angus, mas Angus puro. E ela funciona de uma maneira, é o corredor aqui, eu passo, e eu ia fazendo gradativo. Ia tirando as vacas, deixa os bezerros no pasto, tira a vaca e vai ficando vaca. Elas vão virando madrinha. Até você tirar a última vaca, porque você não tem todos os bezerros na mesma idade, então você vai ter variação de 3, 4 meses ali. Você vai tirando, não tem estresse nenhum. O que se diminui aquilo é absurdo. E é uma coisa que não custa, é o que você está falando. Você não precisa botar mais um peão para fazer não. isso. Você não precisa, é um negócio que é puramente inteligente. É uma mudança de atitude. É uma mudança. Eu tenho um curral que é muito antigo. O curral da fazenda é de 1978. É um curral antigo. Que primeira vez que o professor Matheus esteve lá, eu falei, minha vontade é de colocar ele no chão e construir outro. Ele falou, você quer fazer isso? Vamos fazer conta para ver quanto que vai ser? Nossa, quando ele me mostrou, eu desisti na hora e falei, não vamos fazer, não, vamos deixar ele aqui. Então é um curral que tem muitos defeitos, mas tem um manejo muito bom. Porque não se trata do curral. Se trata das pessoas que estão manejando. Então, você pode ter um curral do mais moderno possível. Se as pessoas não tiverem treinadas... Não adianta ter uma Ferrari, você não sabe dirigir, né? O manejo vai ser ruim. Agora, uma pergunta bem enfática, bem incisiva ali. Tá. Depois disso, nós estamos falando da teoria. Na prática, na planilha de Excel, tá dando resultado? Mas demais. Depois que passou um tempo implementando o bem-estar animal, eu sempre tive consultoria financeira. Eu tenho a Terra que me atende há mais de 8 anos. E 10. E o Integra, que a gente faz parte do Integra. Porque eu queria entender aonde eu estava no meio dessas fazendas de cria. E é interessante que cada safra que a gente fecha, a gente vê números muito interessantes, assim, de produção acima dos top rentáveis. Então, o resultado desse trabalho de bem-estar animal está lá, está nos números, em todos esses números produtivos. Uhum. Agora, você falou assim que você não faz marca-fogo. Não. Como é que faz a identificação? Somente... A gente faz a identificação via tatuagem, brinco eletrônico e brinco de identificação. O brinco eletrônico a gente usa no curral, o brinco de identificação a pasto, não precisa olhar aquela vaca 502, e a tatuagem para uma dupla identificação. Tá, mas o brinco, às vezes, perdeu o brinco, como é que funciona? Porque assim, se o brinco ficar lá, beleza, mas tem muita perda disso também. Então vamos lá, a gente foi atrás disso também, porque eu falo de bem-estar animal, gente, e bem-estar animal é bonito, é gostoso, é tudo, mas eu olho para os números. Os números é que me guiam também, claro. Porque é o meu negócio. Tanto é que eu escolhi ficar com o negócio, é o meu negócio. O meu negócio precisa ser rentável, precisa ser bom, porque senão não tem por que eu estar nele também. Sem dúvida. E aí, eu falei com o professor Matheus Paranhos, falei, vamos ver qual que é a taxa de retenção desses brincos. Ficou 1 ano a Júlia, do Grupo Ético, acompanhando os animais. E o resultado foi 99% de taxa de retenção dos bottoms e 98% de taxa de retenção dos brincos. E por quê? Porque fez o furo na hora certa, com o equipamento certo, colocou brinco bom, de qualidade. Não adianta comprar brinco
fazer cotação, vou comprar o mais barato aqui, com aquele plástico que quebra. Porque tem que ter aquele espaço na orelha entre o macho e a fêmea. Tem que ter o espaço para a orelha ventilar. Tem que ter o plástico de qualidade Tem também, que ter né? o plástico de qualidade. Então, o material, o furo, a forma como é feito faz toda a diferença. Então, nós estamos falando de uma taxa de retenção muito boa. E aí a gente foi além. Tá? Então, tá bom. Então, essa é a taxa de retenção. Tá? 1% de perda do bottom e 2% do brinco de identificação. É baixo. Se perde um, tem o outro. Se perde os dois, tem a tatuagem. Tudo certo. Vamos ver qual que é a taxa de erro da marcação a fogo? Então, foi feito em 2 fazendas, na Orvalho e numa outra fazenda que o professor Matheus Paranhos dá assistência. Era um vaqueiro cantando 18, 80. Vai lá e anota. 61, 71. Exatamente. Exatamente. Sabe quanto foi a margem de erro? 18%. Muito alto. Então a gente fica falando de pecuária 5.0, pecuária do futuro, e a gente fala de margem de erro de 18%. Eu não admito 18% no meu negócio de margem de erro para dados. Como que você vai analisar? Fala isso para um empresário, qualquer setor, é muito alto. Então, quando eu falo de identificação, além da questão do bem-estar animal, mais uma vez, é uma questão estratégia para o negócio também. Perfeito. Porque eu tenho os números corretos. Agora, quando você fala assim, só se fosse só... Não, é só porque eu não quero queimar. Muita gente pode falar, mas é frescura. Mas 18% de erro, pronto. Você trouxe um número. Que aí... E outra coisa, é muito mais eficiente. Os manejos no curral foram muito mais eficientes. Porque primeiro para aquela gritaria 18, 88. Agora acabou. Passa o bastão, vai para o software. Então, aí tá. Mas você tem que investir nessa outra parte, teoricamente. Tem que investir, gente. Você tem que colocar... não vou fazer isso, mas você tem que colocar um software, colocar um brinco eletrônico. Se a gente quer uma pecuária mais avançada, mais tecnológica, a gente tem que buscar tecnologia. Perfeito. Uma coisa que eu reparei desde o começo em você é que você está sempre falando, não, o fulano me ajudou nisso, ciclano me ajudou naquilo, ciclano me ajudou naquilo. É porque eu sou muito grata às pessoas. Não, além do que, você tem uma característica que o Roberto comenta muito isso. Você traz sempre as pessoas que sabem mais que você em determinado assunto, porque isso vai te dar resultado. Com certeza. Quer dizer, você não assumiu o negócio e não é autossuficiente. Né? Não. Quem manda aqui sou eu. Não, você traz a pessoa para poder. Quer dizer, isso aí tem um custo financeiro, óbvio, mas tem um benefício maior no negócio. Com certeza, com certeza. E essas pessoas são muito presentes na vida da fazenda, na minha vida, na vida da Orvalho, e elas fazem toda a diferença. Então, quando eu falo de uma consultoria financeira, por exemplo, eu tenho uma radiografia da fazenda para ver aonde que a gente vai, como que a gente vai chegar até lá. Isso me traz muita segurança. E revisitar esses números, né? Então, a gente colocou na safra tanto, mas você viu, o bezerro voltou, nossa, não vai dar certo aqueles números que a gente estava contando com isso, revisitar esses números, fazer esse planejamento com antecedência, isso traz muita segurança para o negócio. E entender onde a gente está no meio de todas essas fazendas, né? O quão eficiente a gente tem sido no meio de tudo isso. E hoje, além do seu ganho, porque você, mais uma vez, mostra uma coisa que muitas vezes o produtor reclama, a indústria me paga pouco, o fulano me paga pouco. Ele reclama de por quanto ele vende, mas não está fazendo nada para o custo de produção dele diminuir. Ou para melhorar o bezerro dele para ele poder vender mais caro. Como é que você vê isso aí dentro da pecuária nacional? Não estou falando de quem está no Integra, não, que já está ali trabalhando e procurando fazer. Hoje, quantos por cento do pecuarista se dá o respeito de fazer essas coisas na fazenda? Eu acredito que muito pouco. Eu não vou nem chutar um percentual, mas eu acredito que nem 4%. Eu acredito que seja um número muito baixo. E é fundamental. É fundamental. Muito. Como que a gente vai entender o negócio se a gente não faz um planejamento, se a gente não sabe como vai ser ele no futuro? E especialmente o que acontece na pecuária, que a gente, né, os pecuaristas, a gente percebe isso. A gente tem os momentos do ciclo de alta e de baixa. Chega no ciclo, a gente já sabe que isso vai acontecer.
A gente sabe, não sabe? Então, toda hora eu falo pro Felipe, que me atende da Terra, então, esse ano que você está falando vai ser ciclo de baixa. Então, a gente tem que se preparar. A gente tem que se preparar. Porque senão todo ano é um sofrimento. Tudo bem, vai ser difícil, a arroba caiu, passou por isso. Mas se a gente entra num ciclo de baixo preparado, a gente consegue fazer bons negócios, consegue comprar fêmea, consegue aumentar rebanho. Mas tem que estar preparado. Mas tem que estar preparado. E a gente se prepara agora, né? Num ciclo de alta, quando a gente consegue realmente ter uma renda melhor. Capitalizar melhor. E ao invés de só comprar dó de rã, guardar para a hora que tiver ruim. Com certeza. Né? Serviço de cigarra, né? Com certeza. Tem que fazer. Agora, lá na sua fazenda, você faz cria, recria, engorda? Como é que é lá? Eu faço só cria. Só cria. Eu comecei, como na outra fazenda eu fazia cria, recria, engorda, mas daí eram 3 retiros, era mais fácil setorizar. Quando eu fui para essa fazenda, começou a fazer muita confusão. Da cria, recria, engorda, daí a cria queriam colocar nos piores espaços, aquela coisa. Aí eu falei, quer saber? Eu vou fazer só cria, vou me tornar especialista nisso, vou vender bezerro. É o que eu adoro. Muitas pessoas me perguntam, né, no meu Instagram, o que é melhor? Cria, recria, engorda. É claro que com cria a gente tem que ter um número mínimo de animais, senão não viabiliza. Mas eu acredito muito em aptidão também. Mas o que seria um número mínimo para quem está vendo aqui, para viabilizar hoje? Pelo menos umas 100 cabeças. Pelo menos umas 100 cabeças. Você acha que viabiliza uma pessoa tocando uma área com 100 cabeças só? Eu acho que para começar viabiliza. Mas tem duas. Aí uma coisa é viabilizar, outra coisa é viver daquilo. É isso. Porque assim, você fala assim, eu vou viver. Ó, com 100 cabeças eu consigo viver no ano? Viver que eu falo, se o cara num padrão que está acostumado num padrão mais alto, óbvio que... mas aí tudo depende. Aí também depende do padrão, né? Depende do padrão. Se eu não pagar Netflix... Tudo depende do padrão. Tudo depende do padrão. Mas eu acredito muito na questão da aptidão. Porque, por exemplo, uma vez foi um consultor na fazenda e ele falou assim para mim, para de mexer com cria. Vamos falar assim melhor, então. Para o cara ter uma renda de uns 30 a 50 mil reais. Com 100 cabeças? Não, quanto que ele precisa ter de cabeça? Porque mensais, óbvio, né? Tô falando. Pra ele ter uns... Sim, pegar uns 30 mil por mês. Eu vou ter uns 30 mil lá para poder... Aí ele precisa ter umas 1000 cabeças. Tem que ter, né? Tem que ter. Tem que ter um volume. É aí que nós chegamos no ponto. Tem que ter. Senão ele não consegue. E tem que ser eficiente, né? Eu digo para ele ter 1000 cabeças, ele conseguir fazer as melhorias na fazenda, conseguir tirar porque tem que ter tudo porque isso. Fazenda é fazendo, né, gente? Então, quando a gente acha que o negócio está pronto, não tá. Tem muita coisa... Fala, né? Tem muita coisa para ser feita. É a cerca que caiu, é aquilo que não sei o quê, o bebedor, é reforma, é um projeto novo, é muita coisa que tem que ser. O curral que está caindo. Então, é a casa de funcionário que a gente tem que olhar, que a gente tem que manter e tem que ser prioridade, muito mais que a sede. Lá é assim, a sede não está legal, mas eu priorizo deixar a casa dos funcionários pintada, fazer a manutenção que tem que ser bem feita para depois... mexer alguma coisa que tem que mexer na sede. E isso é fundamental, porque a gente tem que dar uma boa moradia para as pessoas que estão lá. Você está falando do bem-estar animal e o bem-estar humano. E não adianta, não existe bem-estar animal sem bem-estar humano. Tá. Não existe, não adianta. Como é que você vai tratar bem alguém se você não está sendo bem tratado? Não tem jeito. É um efeito cascata, né? Você faz mal aqui, vai ficar ruim lá. Não tem jeito. E o mais legal é que a gente percebe a mudança dentro das famílias. Porque como a gente fala muito de relacionamento, de respeito, de olhar para o próximo, de observar, a gente tem depoimentos muito legais das mulheres falando que dentro de casa mudou. Tanto que o marido melhorou no comportamento. Tanto que o marido melhorou dentro de casa, tanto com as mulheres quanto com os filhos. Muito então é um reflexo. Isso. E aí vem daquela frase de você está humanizando os humanos. Né? Humanizando os humanos e não os animais. Literalmente, vira gente, rapaz. É isso. É esse que é o princípio. Agora, é bom que quem está em casa entenda tudo isso que a Carmen está falando. Você não vai sair daí e falar, vou comprar 1000 cabeças e estou bem. Não é assim que funciona a vida, viu? Não. Você não vai sair investindo, não. Ó, primeiro você tem que ter terra, depois tem que ter comida para o gado, manejo, cerca. Aí depois que você tiver tudo isso, você vai começar com umas 100, 200 e aprendendo devagar, né, Carmen? Primeiro tem que fazer um plano. Né? Tem que fazer um plano de trabalho, fazer conta para ver quanto que custa tudo isso.
para depois tomar as decisões certas. E outra, né? Você está falando, você não é dona de fazenda, você é fazendeira, que é uma diferença grande, né? De ser dono de fazenda, largar para os outros fazer e depois você volta lá para ver o que virou. Não, né? Você tem que estar envolvida no processo diretamente. 100%. Eu sou daquele que, apesar de eu ter, né, uma rede de pessoas que me ajudam, então tem o gerente, tem a equipe que ajuda muito, tem todos esses consultores, mas é o olho do dono que engorda o boi. Isso para mim é muito claro. Então, assim, eu sei o quanto é importante a minha presença na fazenda. Eu vou uma vez por mês só, passo 3 dias, porque eu vou numa segunda, viajo o dia inteiro, saio de carro de Ribeirão 5 horas da manhã, chego às 8 horas da noite, passo terça, quarta e quinta, e eu faço ser muito produtivo o meu dia, dentro desses dias que eu tenho na fazenda. E a Carmen ainda chega na fazenda e anda a cavalo nos pastos? Olha, quando eu fico esses 3 dias, se eu fico só 3 dias, eu não tenho andado a cavalo. Eu pego o meu carro, aí eu rodo todos os pastos, porque eu gosto de chegar a rodar a fazenda inteira. Tá. E depois ir para o escritório, ver o que eu vi, conversar com o gerente, ver o que foi feito, falar qual foi a minha visão dessa minha rodada. Aí eu já encontro com algum consultor, que sempre tem consultor lá. Agora eu vou ficar 30 dias, daí eu vou sair a cavalo todos os dias. Especialmente que é época de nascimento, maternidade, que a gente tem que estar acompanhando, e é uma época que eu adoro, que eu amo. Nascimento da vida, nascimento de tudo, que a gente inseminou a vaca lá atrás, é tudo tão lento. Então é um momento que eu tenho muito prazer em montar. A colheita, né? Nossa, é a colheita. E a colheita tem que ser muito bem feita. Então é um momento que eu justificar o que foi plantado. Exatamente. Né? Que é os 2,3 contra os 14% de taxa de mortalidade. Pois é. Essa é uma diferença brutal. Gente, no Brasil, eu trouxe isso para uma última palestra que eu fiz. Se a gente considerar que a gente tem 240 milhões de cabeças, se a gente considerar que 25% são fêmeas aptas à reprodução, colocar uma taxa de fertilidade de 75%, uma taxa de perda pré-parto de 10%, e a gente colocar uma taxa de mortalidade de 15%, nós estamos falando de um prejuízo de 14 bilhões de reais por safra. Só que a gente não olha isso. A gente deixa passar, é mais um bezerrinho. Mas quanto que é aquele bezerrinho que foi? Que você teve todo aquele trabalho de inseminar. Então, assim, é um momento de muita tensão. O bezerro é a alma do negócio. Começa dele, não é? Claro. Ele que paga a conta. Ele que paga a conta. Ele vai pagar a estadia da vaca, é ele que paga. Exatamente. E você perder ele, você perdeu 1 ano de trabalho. Exatamente. É mais ou menos que você põe o dinheiro aplicado, chega no final do ano, você vai lá e tira o mesmo dinheiro. E o juro é o bezerro que morreu. Exatamente. Então você não fez nada, você trabalhou, como a gente fala na roda, patinou no seco. Né? Patinou no seco. Patinou no seco. Não tem nada para te atrapalhar e eu sei que você atrapalhou. Não deu jeito. Agora, você aconselha, você incentiva a mulher a entrar no agronegócio, como você entrou, que eu tô falando, tá? Chegar e falar, não, eu vou lá, vou me fazer necessária numa fazenda e vou tocar. Isso é serviço de mulher? Com certeza absoluta é serviço de mulher. Porque a mulher, gente, nós temos características diferentes das características masculinas. E ambos, é importante falar isso, tá? Ambos se complementam, tá? Sem nenhum tipo de separação. Porque fica aquele negócio de machismo, ambos se complementam. Mas a mulher, ela tem essa habilidade materna. Ela traz essa sensibilidade, esse olhar 360 graus, que ela olha para o animal, ela olha para as pessoas, ela olha para a mãe que está tendo um filho, que está tendo um problema, que teve uma depressão pós-parto, que o funcionário não entendeu. Então, a mulher ela é fundamental para o agro. Ela traz essa sutileza para o negócio. Exato. E com um olhar tão pertinente, tão importante para o negócio. É o que eu sempre falei, quando eu dava minhas consultorias em ovinocultura, eu falava, a primeira coisa que você vai fazer é contratar a esposa do seu funcionário para trabalhar na maternidade. Porque só mulher é mãe.
só ela tem a sensibilidade de ver um cordeiro, se ele está precisando de alguma coisa, se ele está passando fome, se não está. É fundamental a participação da mulher dentro do processo. Fundamental. Ajuda muito. E a mulher tem feito revolução, né? As mulheres têm feito uma revolução dentro do agro. Mas o que me traz interesse em você, no seu trabalho, é o fato de você não ser a mulher chata que está ali só para poder falar. Não, você está sendo muito eficaz, muito efetiva e trabalhando e fazendo o negócio produzir. Você não está levantando bandeira de coisa. Você está falando, eu estou trabalhando numa coisa que eu optei por ser meu negócio, minha vida, né? Exatamente. É o que eu escolhi para ser meu negócio, minha vida. E é o que eu me dedico. Então, isso te faz o sucesso estar aí. E não ir falando, porque a empoderada. Não tem empoderamento, não. Eu quero trabalhar e produzir. Tem muita dedicação. Tem, isso sem dúvida tem. Desde o começo sempre teve. E a gente passa por muitas fases dentro do negócio. De todas essas sucessões, de momentos que a gente desanima com o negócio, que a gente fala, não é possível, será que não vai dar mais? Será que vai ser isso? Aí depois a gente levanta, pensa. Agora, o bem-estar animal, ele trouxe um propósito diferente para o meu negócio e para a minha vida, porque é como se viesse algo a mais. Eu melhorar a vida dos animais de produção me traz uma realização muito grande interna. Uma auto-melhora. Com certeza, de eu pensar que eu posso melhorar, que isso melhora a vida das pessoas, sem dúvida, mas dos animais, que é a nossa fonte de renda. Que aquilo que eu adoro carne, meu marido faz churrasco, eu adoro, eu como carne todos os dias. E eu penso que essa relação com o alimento, ela precisa ser uma relação tranquila, de você enxergar aquele alimento e falar, esse animal recebeu o melhor manejo. Como diz a Temple Grandin, ela fala, a gente não precisa seguir a vida selvagem, porque na vida selvagem é tudo muito difícil. Na produção, a gente tem que dar a melhor vida para os animais. E é isso que eu acredito. E dando a melhor vida, a gente tem qualidade de carne melhor, a gente tem os processos mais bem feitos, a gente tem os ganhos produtivos melhores, a gente tem resultados melhores, a gente tem equipes mais seguras. Sim. Mas assim, a gente toma conta dessa segurança, né, da equipe. Esses dias eu ouvi um amigo falar, o meu pai estava no curral, você acredita que estava lá no corredor coletivo, muito boi, um em cima do outro, e um levantou, bateu no maxilar, quebrou dente. Mas por que quebrou? Porque tava aquele monte de boi junto e nesses manejos malucos que a gente considera eficiente. E daí o bem-estar animal fica com aquela... Hoje em dia não, mas quando eu comecei a falar de bem-estar animal, que foi minha primeira palestra em 2011, tinha aquela conotação, isso aí ela é muito romântica, isso aí é poesia, isso aí é muito bonito. Mas não funciona, né? Mas não funciona. Nós já estamos aí com 1h30 quase. Foi bom, né? Passou rápido. Né? Eu tô querendo saber muito mais coisas, mas dá prazo. Hoje, nas suas palestras, você põe lá, fala, olha, se você fizer isso aqui, vai melhorar isso, Sim. vai te dar tanto a mais, vai ter isso. Porque eu vejo... Para ver a parte econômica. Sim. Porque muitas vezes a gente fala, tem muita gente que faz palestra para o produtor rural, e fala da teoria do negócio. Não, eu trago toda a minha prática. Eu trago a prática e tudo que tem acontecido na fazenda. Inclusive esses números do benchmark do Integra. Onde que está o orvalho dentro disso, comparado aos top rentáveis. E financeiramente, como isso funciona. Financeiramente, como isso funciona. Isso eu acho importantíssimo. Isso, financeiramente, como isso funciona. Porque às vezes funciona. você vai convencer a pessoa não pelo bem-estar, né? Mas pelo bem-estar do negócio. Exatamente. O bem-estar do negócio e o bem-estar do animal. Isso. Eles caminham juntos. E sim, com certeza. Que bom. Você, nesse tempo todo que você está vendo do bem-estar animal, como é que você enxerga a pecuária brasileira daqui uns 10 anos? Eu enxergo, não tem pecuária no mundo melhor que a nossa. Não existe. E não é porque nós somos pecuaristas que a gente fala, é porque é verdade, é uma aptidão do nosso país. Criar gado a pasto, alimentação a pasto. Quando a gente pensa o que é bem-estar animal, né, que a gente pensa nos 5 domínios, nutrição, saúde, comportamento, a gente pensa
nos estados mentais, no ambiente, não tem lugar melhor do que o Brasil para isso. E eu enxergo uma pecuária muito moderna, uma pecuária com uma gestão muito boa, com nível de consciência dos pecuaristas que tem avançado cada vez mais, sem dúvida alguma. E também uma pecuária, a gente fala muito da pecuária dentro, mas a gente tem que entender que tem um consumidor. Perfeito. E dentro de casa, quem faz as regras não somos nós, são eles. São eles que estão lá colocando a carne. Então, hoje a gente vê isso no mercado de ovos. O que cresceu? Ovo caipira, ovo livre de gaiola, galinha livre de gaiola. A demanda por esse tipo de alimento cresceu uma barbaridade. Por quê? Porque as pessoas entenderam que aquele alimento é bom. E tanto de gente que é de fora do agro que me liga e fala: qual frango que eu compro? Qual carne que eu compro? Qual que é a marca? Então, isso vai ser uma demanda do consumidor, porque hoje o consumidor está conectado. Há 20 anos atrás eu estava na fazenda, muito desconectada, porque a gente não tinha todas essas ferramentas de comunicação. Podcast, Instagram, TikTok, tantas redes sociais. Hoje não, hoje o mundo é aberto. Quantas pessoas não escutam a gente? Sim. Então eu enxergo essa pecuária com boas práticas, uma pecuária muito sustentável e uma pecuária moderna. Mas você acha que ainda vai demorar para a gente ter no Brasil, não só no Brasil como no geral, mas vamos falar do Brasil, a pessoa que não tiver prática de bem-estar, ele vai perder, vai ter vamos falar assim, que é que nem leite que a gente tem contagem de célula mais alta, eu vou te pagar mais barato. Se você não faz o bem-estar animal, eu vou te pagar arroba mais barato. Você acha que nós vamos chegar nesse ponto? Nós vamos. E esse produtor vai perder duplamente. Ele vai perder dentro da porteira, nos ganhos produtivos, em todos. Sim. Isso é fato. Pelo número que você já falou por aqui. Todos esses números. E ele vai perder quando ele entregar esse animal. Ele já perde também. Porque se a gente podia entrar aqui e falar... Eu posso falar vários dados de transporte, o que acontece quando o animal não é bem embarcado, quanto um hematoma encontrado em 50% dos animais, 50% dos animais, abatidos, são encontrados um hematoma. Pelo menos, nós estamos falando de hematoma de 500 gramas, 600 gramas por animal. Tem animal que tem 8 hematomas. Aí você imagina, você está lá no confinamento, você vai abater uma boiada, a gente poderia fazer uma conta aqui, daí eu preciso da minha calculadora. Mas quantos animais com esse hematoma, qual que foi o prejuízo no bolso 500 desse produtor? em 500 gramas, quanto que eu perdi de dinheiro nisso? Pois é, com 7, 8 hematomas. E isso aconteceu nas 24 horas que antecederam o embarque, ou seja, do embarque ao transporte ao desembarque. Então a gente tem que estar muito atento a todo o processo. Eu vou embarcar, não é mais meu, não. Ainda é seu, você não vai receber, não vai passar lá? Ainda é seu, sim, é da sua responsabilidade. Ô, Carmen, a Carmen hoje, e não sou eu que estou dizendo, eu não quero ser aqui indelicado, porque eu sei que falou, não perguntei, 46 anos, né? Mas usa um formol bom, porque pelo amor de Deus, nossa senhora. Ô, Carmen, 46 anos, ou seja... É o dobro do tempo que você tinha, é exatamente o mesmo tempo que você tinha de vida, 23 mais 23, né? Sim. Quando você assumiu a fazenda, quando você se assumiu como fazenda. O que a Carmen não teria feito nesse tempo todo, ou o que ela teria feito de diferente? Eu acredito que eu teria feito tudo o que eu fiz. Tem coisas que não estão no nosso controle e que a gente tem que passar, tem que experimentar, tem que viver. Então, eu não mudaria das coisas que eu passei, que eu aprendi, que eu fiz, aquilo que eu construí. Sou muito grata ao meu caminho, sou muito grata à minha família. Eu falo que no final a gente corre, né? Vai fazer palestra, vai para um lugar, vai para o outro. Quando a gente volta, tem a família. Eu sou muito grata ao marido que eu tenho, que é o meu grande companheiro. E a gente se dá muito bem, a gente trabalha com a mesma coisa. Minhas 2 filhas, que foi o maior amor do mundo, que é o que faz sentido na minha vida também. Então, eu sair, voltar de um trabalho, chegar em casa e ter esse ninho faz muito sentido. Mas eu não teria mudado nada, porque eu vivi tudo muito intensamente. Tudo que eu vivo é muito intensamente. E eu aprendo com tudo que eu vivo.
E hoje, como é que você chegaria pro seu avô e mostraria para ele a fazenda? Pro meu avô eu falo muito com ele, então eu tenho um seringal que quando eu ando especialmente no seringal, já chorei naquele seringal, já falei para ele que me arrependi de plantar seringueira, depois eu voltei atrás, falei que não, que estava bom, que ia dar certo. Mas toda vez, durante muito tempo, eu andava naquela seringueira e eu falava, avô, muito obrigada pela oportunidade que você deu para nossa família. Muito obrigada por eu estar aqui agora, por eu estar trabalhando com isso, por eu estar com essa seringueira, por eu estar com essa pecuária. Então, é muita gratidão que a gente tem que sentir pelos nossos ancestrais, por essa oportunidade de trabalhar com agro no campo. Sem dúvida. Legal. E a gente está terminando, eu queria saber o seguinte. Você falou do seu marido, das suas filhas e tal. O que é? Porque normalmente é o homem que corre para lá, para cá, viaja bastante e tal. E você, o seu marido também deve fazer as mesmas coisas, mas você é a pessoa ativa também, a mulher ativa. Qual que é a importância de ter um marido que entenda essa sua vida de palestra para lá, viagem para cá? Porque não é fácil para o homem ter isso em casa, né? Qual a importância disso para você? O meu marido, ele é muito ativo também, então ele está sempre trabalhando, viajando, trabalha com agricultura, com pecuária, mas a gente tem combinados, que eu acho que isso é muito importante numa relação, esses combinados. Como que nós vamos fazer? Então quantas palestras eu vou fazer no mês? É uma tá bom, porque eu faço a palestra, eu volto, posso ficar com as meninas, uma vez por mês eu já vou para a fazenda. Então a gente tem vários combinados. Perfeito. Que são importantes. Acho que essa comunicação entre o casal é fundamental. A gente se respeitar. Então eu acredito que não tenha sido fácil para ele no começo, porque de toda essa agenda, né, vai fazer filme, daí volta, vai gravar, mas a gente conversa muito e eu escuto muito o que ele tem para me dizer, e a gente se respeita muito. Então, a gente chega em acordos juntos. Não sou só, eu não tomo as minhas decisões sozinhas. A gente um consenso entre os dois. Consenso, sim. Então, quando eu vou entrar num novo projeto, eu sento com ele, falo, olha, eu recebi essa proposta, o que você acha? Aí ele fala a opinião dele. Ou às vezes eu gravo um vídeo na fazenda e falo, nossa, será que esse vídeo tá bom, tá meio polêmico? Eu não quero ser polêmica, eu quero ser assertiva. Eu quero poder mudar, né, a concepção das pessoas, dos produtores em relação aos animais. Aí ele olha e fala, olha, se eu fosse você, eu não fazia assim, faz de outro jeito. Daí eu deleto, falo, não vou fazer esse vídeo, faço de outro jeito. Então existe esse respeito. É um consenso mesmo. E você falou que no começo daqui você falou da sua avó e da sua mãe. Que você viveu muito com a sua avó, né? O que essas duas mulheres, a sua mãe ainda não se foi, mas a sua avó, o que ela deixou para você de legado? A minha avó me deixou o legado do amor, da gentileza, de ser gentil com as pessoas, de olhar para as pessoas, de perceber as pessoas. Porque ela era muito boa, era uma pessoa muito boa de alma. E a minha mãe, ela sempre me trouxe ela sempre representou essa mulher que foi buscar o trabalho, que trabalhou, que alcançou os objetivos dela, sempre deu muito valor ao trabalho. Então ela falava, não, tem que trabalhar. Não é assim. Tanto é que quando eu fui para a fazenda, que meu tio falou, com 3 meses ela vai ser gerente, ela vai ganhar um salário. Ela falou, de jeito nenhum, ela tem que ajoelhar no milho, agradecer a oportunidade, tem que ficar muito tempo trabalhando para a gente ver se ela é boa, para ela começar a receber. E na época eu achava ela achava dura, né? Poxa, por que isso? Ajoelhar no milho aqui e tô aqui trabalhando tanto. Mas eu entendi que aquele valor do trabalho, do esforço, das conquistas eram muito importantes. E foi o que eu vi ela fazendo a vida inteira. De uma forma muito humilde, mas sempre muito carismática, sempre com muita perseverança. Então foi uma influência muito grande para mim, na minha vida. E o que você quer deixar para suas filhas? Eu quero deixar para minhas filhas
esse contato com o campo, com os animais, o quanto os animais são bons pra gente. Então, a gente monta 2 vezes por semana, a gente incentiva muito a minha filha, as duas, né, com cavalo, em prova de tambor, porque a gente acredita que isso na formação delas é importante, esse contato com os animais. As pessoas que convivem muito com o campo, elas têm uma alma diferente. Elas são diferentes. Então, ter esses valores daquilo que é bom. Então, os melhores momentos são os momentos que a gente está com tanta simplicidade. Às vezes estou eu, meu marido, minhas 2 filhas, e eu falo, nossa, obrigada, meu Deus, olha que coisa maravilhosa. Então, esses momentos, trazer esses momentos e a importância desses momentos, esses valores simples, que são valores que ficam, que a raiz é o alicerce delas. Vai ser o alicerce delas, para quando elas tiverem que fazer uma decisão, tiverem que tomar uma decisão difícil, um caminho na vida, ou que elas estiverem com companhias, elas vão pensar no alicerce, na mãe, no pai, naquilo que elas aprenderam. Eu falo muito isso para elas. Muito bom. E tem alguma delas que é mais voltada para fazenda ou não? Ou as duas adoram. As duas? Ah, que bom. As duas adoram bicho, as duas adoram cavalo, as duas adoram cachorro. Acho que foram muito expostas a isso desde pequenas, né? Então, a gente está sempre vivendo isso, vivendo a fazenda, falando disso, falando de pecuária, falando de cavalo, falando de boi, falando de vaca, falando de bezerro, de pasto. Então, elas estão... E principalmente falando bem disso. Sim, claro. Falando de sucessão... É isso que eu ia perguntar. Já está fazendo? Já está preparando? Já estamos preparando. Por exemplo, a minha filha de 14, agora a gente vai para a fazenda. Falei, filha, agora eu quero que nessas férias que você saia, que você veja um pouco o que é um manejo de pastagem, vai ter a época de maternidade. Eu quero que você acompanhe um pouco a minha vida com os consultores. A gente vai ter esse manejo da supercria, implementação. Eu quero que você participe disso ativamente. Pode ser que seja cansativo, você não vai entender tudo, não tem problema, mas eu quero que você participe disso. Ela falou, não, eu quero participar. Então, isso é muito bom. Sem dúvida. Muito bom. Foi bom, né, Walter? Foi pouco, né? Mas não... Pena que foi pouco, né? Mas é bom que deixa a porteira aberta. Isso aí. Bom demais. Espetacular, espetacular. Carmen não decepcionou hora nenhuma, não tinha como. Foi perfeita. Obrigado. Eu que agradeço vocês dois. A gente fala que falar é fácil, mas escutar é uma habilidade que poucos têm, né? E vocês têm. Isso é maravilhoso, porque a gente escutar de verdade um outro é algo que o ser humano precisa trabalhar também. Hein? Eu não podia não perder. Carmen, queria agradecer demais você ter vindo aqui em Marília para poder contar a sua experiência, passar a sua vivência para outras pessoas que estão, com certeza, estão escutando e vão levar isso para sua fazenda para a gente propagar cada vez mais isso também do bem-estar animal, sabendo que não é só o bem-estar animal, o bem-estar do negócio também. Bem-estar do negócio, é isso mesmo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigado, viu? Obrigada. Esse foi o MFcast, o podcast do MF Rural.